Olá, seja bem-vindo ao Talk Broker, esse programa que é voltado para você que é do mercado imobiliário, para você que é corretor, para você que quer ter um conteúdo diferente. E hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, na verdade abrindo o primeiro Talk Broker. Estamos aqui com ele, Ricardo Martins. Fala, João. E aí, João? Você tá desenrolado, hein, bicho? Tá conversando pra caramba. Faz tempo que a gente não faz nenhuma live, nenhum programa juntos, né? Pois é, eu já fui entrevistado por você, mas Já. hoje vai ser diferente. Hoje eu vou te entrevistar. Então vamos embora. Eu que já sei muito sobre sua vida, né? Eu acompanhei você aí desde a sua iniciação aí no mercado imobiliário, mas eu vou conversar como se eu não soubesse. Algumas coisas que eu vou perguntar, porque eu sei que o pessoal tem curiosidade. Então a gente que está aqui abrindo o Talk Broker, que na verdade, já existe, né, o Talk Broker. Já. A gente faz na Academia de Vendas, mas é a primeira vez que a gente começou a abrir agora para a internet, né, para a rede mundial de internet. Então você vai ter a oportunidade de acompanhar esses bate-papos. Principalmente agora, a gente antecedendo a Academia de Vendas, que vai ser a 30ª, lá em São Paulo. Nós vamos fazer a primeira Academia de Vendas em São Paulo, a 30ª, cara. Falta 2 meses, né, cara? Falta 2 meses, é dia 13 e 14 de julho. Tá em cima da hora. Tá em cima. E nós vamos falar com todos os palestrantes que vão, assim, tirando os âncoras, né? Que a gente tem o pessoal que não faz parte do mercado imobiliário. Nós vamos ter Kaito Maia, o Pyong Lee, que vai falar sobre linguagem hipnótica. Nossa. Tem aquele. Sempre esqueço o nome do cara, rapaz, que era goleiro lá da Chapecoense. Eu não faço nada, eu não lembro o nome de ninguém. Tem uma história de vida fantástica. Só lembro do Pyong Lee, que é diferente. Vai falar sobre linguagem hipnótica. E aí tem o pessoal que é do mercado imobiliário que está tendo um resultado incrível, mas que muitas vezes não estão no anonimato, né? Fazendo história no anonimato. Na verdade, o mercado imobiliário ele é feito de anônimos, né? Nós que temos um pouco de exposição, a gente acaba mostrando, dando a cara ali, mas o resultado mesmo, ele é feito de pessoas que às vezes não aparecem, né? A galera low profile. A gente tem isso dentro da nossa própria empresa, né? Muitos corretores são muito bons, são totalmente low profile, ninguém sabe, não são pessoas de rede social. Conheço corretores do Brasil inteiro, só que tem um resultado gigantesco. Monstruoso. E tá ali, ó. E aí a gente vai ter essa oportunidade agora de dar voz para alguns desses, né? Dessas pessoas ali na Academia de Vendas. Que maravilha. Top. Sua expectativa com relação à Academia de Vendas lá em São Paulo? Cara, a gente sempre fez em Goiânia, né? O fato de sair daqui e fazer um evento em São Paulo dá um friozinho na barriga. Dá. A gente dá a sensação de que a gente está subindo muito de patamar. Não que Goiânia, né? A gente acredita que Goiânia é a meca, né? Fantástico. Não, Goiânia é top. Só que o fato de ser em São Paulo acaba permitindo para mais pessoas, né? A gente dá acesso para muito mais gente. A maior parte dos eventos importantes no Brasil acontecem ainda lá, né? Por enquanto, que hoje vai ser tudo em Goiânia. E aí, essa academia gera uma expectativa muito grande. Vai ser muito bacana. Eu estou ansioso, né? Com aquele friozinho na barriga ali de estar ali no palco, de compartilhar algo novo com a galera. O povo está muito receptivo. Aí você vai falar, geralmente você tem conteúdo técnico, conteúdo aí da sua, mas você vai falar sobre por trás das câmeras, né? Vou falar. O pessoal tem muita curiosidade, assim. Você tem ideia de quantos vídeos você grava por dia, assim? Mais ou menos, assim, João, se eu fosse contando stories, contando TikTok, é o que a gente pede. Vocês que não sabem, eu acabo chamando de João toda hora, Ronaldo, tá? Apelido carinhoso. A gente se trata como João. Eu chamo ele de João, ele me chama de João, a gente chama o Gui. E, cara, eu fui fazer as contas. No YouTube eu tenho mais de 1.500 vídeos longos. 1.500 vídeos longos. Caramba, é muita coisa. No TikTok são mais de 5.000 vídeos. 5.000? Aí se eu for somar... Stories esquece, aí não tem né? como contar. Quantos stories mais ou menos você por dia? Sei lá, talvez se for fazer uma média, uns 20, né? 20? Se for fazer uma média. Mas stories você geralmente faz de primeira. Faz e já posta ou às vezes você tem que replicar mais vezes? Olha, eu faço e posto. Tanto que quando eu erro, eu larga desse jeito mesmo. Eu faço a brincadeira em cima do erro. Nossa, embaralhei a boca aqui. Sigo. Se eu estiver tropeçando enquanto estou gravando, eu deixo tropeçado.
Eu acho que isso humaniza o processo, né, de marketing, deixa as pessoas mais próximo, íntimas, né? Mesmo, né? O cara que está me assistindo na internet, o Stories ele serve para aproximação. Uhum. Ali que a gente cria, de fato, intimidade com as pessoas. E eu tava pensando esses dias, é muito louco. O cara que tá me assistindo, às vezes ele tá... Tem gente, certeza absoluta, que tem gente... Toda vez que eu faço live é engraçado. Eu falo, tem alguém cagando agora e assistindo minha live. Alguém na mas certeza absoluta. E aí o povo no chat começa a rir e fala, não, tô mesmo, você tá me vendo, tem a câmera aqui. Mas é porque... É muito íntimo, né? Demais. Na cabeça da pessoa, como funciona isso? Tipo assim... Ele tá me vendo nos momentos mais pessoais e íntimos dele. Então é difícil desassociar isso. Aí o cara me vê, às vezes, aqui no shopping, eu tava ali no trocador de roupa ali, fui lá, a pessoa, Ricardo, você tá aqui e tal. E a pessoa vem numa intimidade muito grande. Porque ela tá conhece tudo sobre você. Exato. Ela e ele sabe tá acostumado a ver o tempo todo. Seu carro, seus filhos, cara, a sua opinião. As conquistas, os momentos de dificuldade... O tempo todo a galera tá acompanhando ali, né? É muito louco, é muito vídeo, cara. Se eu for contar tudo aí, são alguns milhares, né? Passa de, sei lá, 10, 15 mil fácil. Não, você tinha que ver horas publicadas. Teria que ser por horas publicadas. Porque, na verdade, assim, principalmente antigamente, né? Acho que você gravava mais, editava, perdia mais conteúdo. Hoje em dia você aproveita mais porque, pô, 1.500 vídeos longos te deu um know-how para você fazer de cara, de primeiro, assim, o primeiro. É claro que antigamente você tinha que, às vezes, gravar mais tempo para ir limando ali e conseguir chegar num patamar. Mas, assim, hora voo você tem demais. Né? Demais. Só que aí, no começo, o que a gente fazia? Eu tinha um certo perfeccionismo, então eu queria fazer uma coisa mais artística, queria investir um pouco mais em equipamento, então dava mais trabalho, queria colocar um get no vídeo, um negocinho. Mas eu vi que aquilo lá não é produtivo. Por exemplo, tem escala, pessoas, né? Aqui na nossa equipe que estão aqui conosco no podcast que trabalham com produção, com vídeo, com audiovisual. Tudo bem, esse cara que trabalha com audiovisual, essa é a profissão dele, minha profissão é corretor. Então, eu tenho que otimizar meu tempo. Né? Então, eu fui cada vez mais tornando prático o trabalho de produção de conteúdo. Rápido, dinâmico. Ontem, filmei uma casa de 14 milhões e meio. Caramba, lá na Aldeia do Vale. Aldeia do Vale. Filmei uma casa de 14 milhões e meio Goiânia, na Aldeia do Vale. E aí, foi um vídeo que eu gastei 17 minutos para gravar. A edição dele é colocar uma música que já está lá salva no meu aplicativo. Você faz direto. Então, renderizei, gastou mais 3 minutos, 20 minutos, um vídeo pronto. Postei ele ontem, já tenho 2 visitas agendadas para amanhã, de clientes quentes, inclusive pessoa famosa. Tem cantor que assistiu o vídeo, né, já está lá interessado. Fora vários contatos. O problema é que aí acontece outro problema, deixa eu confessar para vocês. O proprietário. Por trás das câmeras. Não, aí que acontece. O proprietário falou: não, meu preço tá errado. E já tava alto pra caralho. Já tava errado. Mas só que aí. O vídeo ficou tão bom que o cara olha e fala assim. Ficou tão bom. E foi. Não, o problema é que gerou tanto contato. Ele, como assim? Você postou ontem e já tem 2 visitas de cliente quente. Esse preço tá errado. Pediu para tirar o preço. O cara acha isso, né? Não. Ele esquece, ele não vê a construção de audiência que foi gerada ao longo do tempo, porque hoje em dia, quando você posta um vídeo, é quase equivalente ao antigamente alguém postar na Rede Globo. Exato. Com relação à audiência específica, né? Porque não atrai somente o público, lógico, atrai o público, mas atrai também centenas, milhares de corretores que têm o público. Então, isso causa um efeito, assim, realmente muito grande, muito incrível, e que muitas vezes o cara fala, não, é porque meu preço está errado, ou minha casa é tão boa, né? E aí ele pediu para alterar? Não, ele pediu para tirar, porque ele ficou meio desconfiado, mas a gente vai convencer ele, não tá ajustado, o preço na verdade tá um pouco salgadinho. Espero que dê negócio, amanhã tem 2 visitas, vamos medir isso aí. Mas o que é a ideia? É que eu gastei 20 minutos, cara, no total, então assim... para fazer uma produção de um imóvel de 14 milhões e meio. Mas também os equipamentos evoluíram muito, né? Antigamente, quando você entrou, a gente comprou comprou um computador. Tinha um computador bruto, era uma nave 60x60. Uma nave espacial, pesado pra caralho. Aí era muita edição, tinha estabilizador que era pesado, tinha câmera, trocava lente, tinha Foi por isso que você começou a malhar?
para segurar o estabilizador. O braço sem vira. Aquilo lá pesava. Rapaz, depois de 5, 10 minutos carregando aquele peso ali, o negócio vai ficando difícil. Hoje você só precisa do iPhone. Ainda tem o Osmo, mas só que nem o Osmo não é mais necessário. Depois do iPhone 14 desse aqui, Tem você sai... Mano, ele estabiliza tudo. Você sai andando ali na passada e vai embora. Eu lembro quando você deixou a câmera e não sei qual iPhone que você comprou e você falou, a partir de hoje não preciso mais. Você lembra disso? Você lembra? Foi a partir do iPhone 11. Do 11. 11 Pro. Você viu que não... No 11 Pro já não precisava mais. Não a precisava estabilidade já era outra qualidade. E a câmera tinha um outro fator, né? A gente tinha que ter lente, a câmera, o estabilizador, a lente, e depois microfone. tinha que ir para uma ilha de edição. Além de microfone. Microfone, aí depois ia para uma ilha de edição, aí você tinha que usar lá, aí você gastava muito tempo mesmo. Muito. Um vídeo dessa qualidade que foi produzido, ia demorar mais de um dia, né? Então era muito trabalho, demorava a ir para o ar e gastava muitas horas. E aí a hora nossa, a gente tem que começar a fazer cálculo de quanto custa a minha hora. O corretor precisa fazer esse cálculo. Sim. E aí ele começa a entender que a hora dele vale demais, para ele ficar 2 horas na frente de um computador fazendo edição. Sim. Aquele tempo desperdiçado. Então eu percebi, não, eu preciso ser eficiente. Esse vídeo descontraído, tranquilo, sem edição, 0 bala, tá funcionando, tá indo bem, entrega qualidade, mas entrega praticidade ao mesmo tempo? Entrega. Então pronto, é esse o caminho. E a gente tá indo cada vez mais para ele. As redes sociais estão evoluindo, né? O próprio vídeo comprido, o do YouTube, ele ainda tem o seu espaço, mas você vai tendo TikTok, Instagram, Reels que vão ganhando espaço, que são vídeos ainda mais curtos e mais práticos de fazer ainda. Mas você entende isso como um filtro? Tipo, o Reels, ele desperta a atenção ali ele chama a atenção do cliente, mas para despertar talvez o desejo, de fato, o vídeo do YouTube ainda tem o... O vídeo do YouTube, ele poupa um pouco mais de tempo, eu acho, que de atendimento. O cliente tem que visitar, né? O cliente assiste, dá para ele ter uma noção um pouco mais clara. Talvez o cara, ele até desiste de uma visita, o que é bom para nós. Se ele não quer comprar mesmo, filtrou. Né? Então, ele economizou o tempo dele. Economiza o tempo dele, o meu, do proprietário, de todo mundo. Então também é bom. Mas com certeza as redes sociais mais dinâmicas, elas estão ganhando espaço, até mesmo porque a paciência das pessoas é cada vez mais curta, né? Por exemplo... Não tem tanto tempo mais, né? Não. O tempo é o ativo mais escasso. O ativo mais escasso, e não só isso. A gente está vivendo uma geração que eu não sei como vai ser para os nossos filhos. Nós dois temos filhos pequenos, né? Eles são muito acostumados com muita velocidade e um consumo exacerbado de informação. Então, isso acaba limitando a capacidade de ficar ali na frente, de paciência, de atenção. E por isso que está essa febre, falando que é TDAH e um monte de coisa, déficit de atenção. Mas é um comportamento que está sendo incentivado. Sem dúvida. A rede social, ela incentiva esse comportamento. Então, não, se a gente retroceder aqui na nossa conversa, antes, para você fazer um vídeo, você tinha que ter... limitava muita gente a fazer, porque o cara tinha que saber filmar, editar, ele tinha que ter os equipamentos. Então, assim, essa facilidade do smartphone, né, que foi essa evolução, fez com que facilitasse não só para você, mas para todo mundo. Todo mundo agora teve acesso. E agora todo mundo virou um videomaker. Então, todo mundo. O nível de conteúdo produzido é gigantesco, é monstruoso. E aí as redes sociais bombardeiam as pessoas assim, de uma forma incrível. E hoje em dia, esse outro ativo, né, a atenção das pessoas, é realmente algo muito difícil, né, para você. Muito difícil. Por isso que a gente trabalha muito na linha do inbound marketing, né? Que é o marketing de atração, não o marketing outbound, em que eu faço propriamente uma oferta. A oferta ela é boa por quê? Porque ela atinge aquele público que está interessado. Lá na pirâmide de Chat Homes, 3% do público realmente está interessado e essa mídia ela vai ser efetiva para ele. Mas 90 e tantos por cento nem sabe o que é. Não faz nem ideia. Então esse cara, você fisga ele como? Criando entretenimento. Então, ele se é o que ele está fazendo. Então, assim, no meio do entretenimento, a gente ensina alguma coisa, a gente passa um insight, a gente faz uma venda sem parecer que está vendendo. O tempo todo é o famoso vender sem vender. Né? Então, através do inbound marketing, a gente consegue atrair, reter a atenção da pessoa e vender de forma subliminar. Até mesmo porque quando a gente faz esse entretenimento, a pessoa não está armada.
O corretor, ele é um vendedor, Sim, né? sim. Então, quando As você pessoas já chega têm numa abordagem, receio, já já, tem né? resistência, né? O ser humano é assim, nós somos assim. Eu gosto de comprar, só que eu não gosto que me vendam. Então, quando alguém vem me vender e eu sei que ele está querendo vender, eu fico na defensiva. Agora, se eu chego numa abordagem parecendo que é um entretenimento, alguma outra coisa, o cara está desarmado. Isso. E aí eu entro facilmente É mais no fácil, coração né, e na veia. despertar, né? Ele não tem resistência. Assim, o difícil é criar isso, né? Você ter essa naturalidade, porque é natural que, pô, ligou a câmera, é natural que você mude um pouco a sua personalidade. Sim. Hoje você acha do Ricardo real, quantos por cento você acha que é o Ricardo real ali? Quantos por cento você era e quantos por cento você acha que é hoje? Quando você liga a câmera ali, quando você está falando com a sua audiência? Olha, quando eu ligo a câmera, eu não sei precisar isso em percentual, mas só que assim, eu sou um cara muito mais... O Ricardo da câmera é o Ricardo que está com você ali na sala VIP. Uhum. Mas com as outras pessoas que não me conhecem e tudo mais, ou numa resenha, numa festa, num meeting, eu sou muito low profile, sou de boaço. Eu tendo até parecer que sou tímido, sou bem analítico. Uhum. Então o povo espera que eu vou chegar lá e vou fazer dancinha, igual eu faço na internet. Eu vou ficar fazendo graça, vai dar uma palestra. vou ficar animadão. Não é esse o meu perfil. Eu sou muito mais analítico. Né? Só que na rede social, como eu não tenho um interlocutor ali, na hora é a câmera só. E geralmente você está falando com uma pessoa. Né? Você está falando de maneira individual. Exato. Então, você tem mais facilidade para isso. Então ali eu me solto, porque não tem a devolutiva. A não ser quando é uma live, né? Mas quando não tem devolutiva, eu que tenho que ser o protagonista da parada ali o tempo todo. Então eu tenho que fazer graça, eu solto e extravaso. Mas ali na frente da câmera, eu sou o Ricardo com os amigos. Não o Ricardo com todo mundo. E geralmente você pensa em alguém quando você vai falar? Você olha para a câmera assim, você chega a pensar, nossa, eu estou falando ali com fulano, você cria uma persona, não é? Não. Você já tem, já não, sabe. A não ser quando eu vou direcionar o conteúdo, né? Por exemplo, eu fui fazer um vídeo de uma parte da casa que era uma academia, então eu já fui direcionando para uma persona maromba, né? Então eu já fui falando com eles. Eventualmente, por exemplo, quando eu estou fazendo o vídeo, falo com o Casimiro, porque eu sei que ele assiste. Então eu tô no meio do vídeo, é comum você assistir os reacts do Casé. Nossa, a primeira vez e aí que ele tá lá assistindo, aí de repente, pois é, Casé, isso aqui, e fica engraçado, porque ele tá reagindo ao vivo ali, e aí eu falo com ele, tipo, quebrando a quarta parede, né? Legal, bacana. E aí, então, nesses casos eu faço. Quando eu tenho uma persona, já fui fazer anúncio de carro uma vez, uma BMW, eu fiz um anúncio pra mulher, falando pra mulher, direcionado pra mulher, pegando os desejos e as dores de uma mulher. Que carro que era? Era uma BMW, cara, azul. Linda, maravilhosa. Legal, né? Assim, não sabia, aí fui saber, ela era a proprietária que estava vendendo o carro, era uma proprietária, era uma mulher mesmo. Mas foi um feeling, não sei de onde eu tirei aquilo, fiz um vídeo para mulher. E ela não parecia ser um carro feminino? Não, uma BMW daquela, igual a do Andrezão, só que é azul, um azul lindo. Aí eu falei, caramba, não sei, tive um feeling, vou fazer para mulher. Legal. Sei lá, talvez foi inconsciente, eu entrei ali, senti o cheiro, não sei. De alguma forma eu fiz para mulher. Mas deu certo. Então, em alguns casos, eu penso no público, mas de forma geral mesmo, com a câmera. É gerando conteúdo, é falando. Bacana. E você estava falando aí, né? Você tem filhos, né? Você tem. Eu sei, mas eu vou te perguntar como se não tivesse. Você tem 2 filhos, né? Casalzinho, que aparece lá de vez em quando, a Ana e o Arthur. De quando você começou lá, quando você entrou no MyBroker e começou a praticar, né? Resolveu fazer essa parte de vídeo, apostar nisso numa época que não era tão comum, não era algo que acontecia com frequência. Você imaginou que chegaria nesse ponto? Imaginou? Olha, você sabe que eu sempre fui muito intencional, então eu tinha intenção, eu só não sabia como seria. É porque não existia ninguém. Assim, porque na época... É porque as minhas referências eram outras. Eu olhava os youtubers, sim, que nem é comercial, o cara fazia para humor. Eu falei, como que eu vou colocar isso dentro de um negócio?
É porque o Instagram era estático, né? O Instagram era foto instantânea. Não existia nem vídeo. Não existia TikTok. A única que estava mais voltado para vídeo era o YouTube. De fato. Então você tinha referência lá dos caras que estavam fazendo. Era, sei lá, o Whindersson. Aí eu pensei, pô, como que eu faço para ter o alcance que um cara desse tem, só que levando um conteúdo sério, né? Um conteúdo de venda, um conteúdo empresarial. Né? Então eu tinha a visão de que eu queria isso. A gente já falava, pô, que era o maior expositor imobiliário, que era a maior imobiliária. A gente fala aqui entre nós, eu não tenho problema de falar isso, a gente fala de ser a maior imobiliária do mundo, isso aí já há muito tempo. Tá? É bom que fica registrado, que depois o povo vai falar, vocês queriam, vocês sonhavam mesmo? Não é questão de sonhar, é um objetivo. Se a gente vai chegar lá, não sei, mas o objetivo era. Então, assim como eu tinha o objetivo de ser o maior expositor imobiliário, ser o maior do mercado imobiliário em questão de influência, então era uma meta e um objetivo. Eu só não sabia como seria isso na prática e quais os caminhos eu tomar. Tanto que eu não esperava que aparecer no meio do meu caminho um TikTok da vida. Sim. Eu já tinha intenção de ser o maior, só que era o maior dentro da realidade que eu tinha, que era YouTube e o Facebook. Só que aí no meio do caminho aparece o TikTok, olha só. Então, eu peguei o caminho que apareceu. Sim. A intenção já existia, mas eu não sabia que seria. Nossa, foi um atalho absurdo. Assim, gigantesco. Porque hoje no YouTube você tem quantos inscritos? 350? É mais 600. Cara. Mais 600? Eu não sei. É tanto número, deixa eu ver aqui. Mas YouTube, assim, desproporcional. 376. 376. Então hoje você teria 376, só que veio o TikTok e te explodiu, hoje levou para... O TikTok são 2.700.000. Então assim, foi um puta atalho, foi um negócio muito. Assim. Mas é claro, você já estava preparado, né? É o que a gente fala. Você já tinha muita hora voo. Exato, né? cara. Então assim, já era muito natural para você pegar o celular e fazer o negócio. Porque você já vinha se preparando. E aí eu quero recordar dessa história de você ter entrado no mercado imobiliário lá, começado. E me conta de novo essa história aí. Eu sei a história, mas... Mercado imobiliário, eu venho de outra formação, né? Na verdade, eu fiz um curso técnico de rede de computadores. Eu trabalhava, o meu primeiro emprego de CLT foi como call center, seguindo o negócio da família, né? Eu falo, porque meu pai aposentou na Oi e minha mãe aposentou na Oi. E aí eu tava trabalhando lá também. Assim, mudou de nome várias vezes a Oi, né? Por último, agora nem Oi é mais, acho que é TIM agora. Então já teve tudo quanto é tipo de nome, mas era aquela empresa. Então, eu seguindo a mesma orientação da minha família, né? Ninguém foi empreendedor, não sei como que é a sua assim a fundo, mas não tem nenhum empreendedor na nossa família. Então, quando não existe empreendedor, a família tem medo. Eles são medrosos. Tem um pouco de... Ou assina a carteira, ou melhor ainda, se passa num concurso público. Isso. Né? Porque aí você... Foi justamente aí que eu me fudi, porque eu não gostava de estudar, então o concurso eu até tentei fazer, não fazia o menor sentido, mas tentei fazer o concurso, não passei, tentei TRT. Ainda bem que não passou. Não, ainda bem que não passei. E aí aquele medo foi implementado na minha cabeça, né? O chipzinho da insegurança estava ali, era a realidade que eu conhecia, não tinha experiência com empreendedorismo, nem ninguém perto da minha família. Na verdade, no Brasil, antigamente, era muito difícil de empreender também. Demais. Né? Não tinha muita liberdade econômica para poder Cara, hoje a internet, ela permitiu muita demais, coisa. A gente tem uma certa liberdade hoje ainda, né? Espero que continue sendo livres, meu Deus do céu. Mas aí tivemos essa situação aí, eu tentei fazer o concurso, saí lá do meu emprego de técnico de informática na Oi, fui call center, depois técnico de informática lá também, e procurei emprego. Achei uma vaga sua, mano. Você anunciou, né? Eu lembro que era o salário, possibilidade de ganho de R$6.000. Pô, cara, e não exigimos experiências e damos treinamento. Pronto. Eu ganhava milão lá no outro emprego. 6.000, pô, era... possibilidade de ganhos, né? Não fiz essa conta. Mas, pô, 6.000, 2 meses de trabalho eu ganhava o ano inteiro do outro. Isso era um paraíso e não exigia experiência. Falei, isso aqui é para mim. E aí comecei. E os meus primeiros anos, é bom falar isso aqui, porque às vezes tem pessoas que estão me assistindo, estão nos assistindo aqui, que pegaram a nossa história do meio para cá, ou já de 1, 2 anos para cá.
Então eu fui muito ruim no começo. Eu fui péssimo. E assim, eu lembro quando você entrou na MyBroker, a gente tinha lá, sei lá, 12 corretoras, crescemos rápido ali, a gente estava com 20 e poucos %. Foi quando a gente começou a falar que era a que mais cresce no Brasil, porque saiu de 12 para 24. De 12 para 24 dobrou. Você tá doido? Cresceu 100% em 2 meses. Muito então, bom. Quando a gente começou a falar isso. E aí eu lembro que a gente fazia a reunião lá, e depois que terminava, você ficava orando lá no fundo. Ia lá pro fundo orar. Orava. Quantas vezes eu já reuni os corretores? Aí, quando você é de oração, o povo vai trazer, você vira um imã de problema, né? Todo mundo que tem algum problema, pode ser um cara mancando, alguém que tá passando por problema no casamento, vem tudo no você. E aí eu pegava e ficava orando ali, orei muito pela empresa. A gente fala que essas orações, ela não me trouxe resultado na hora prático ali, porque resultado de venda não me trazia, mas com certeza eu acho que isso reverberou no que a empresa é hoje, né? Eu acho que tem um papel no que a empresa é hoje, as orações que nós fizemos, né, ali, porque eu orei com você também, orei contigo lá na porta da imobiliária, então... Teve um dia que eu ainda falei com você, falei, cara, tem que orar, mas tem que fazer também, tem que não, direto, porque aí eu não trabalhava efetivamente, né, eu me escondia atrás. O que acontece? Você acha que era medo isso? Tinha medo, tinha barreiras, bloqueios com relação a dinheiro. Muito tímido, né? Era muito tímido, tinha problema com dinheiro, tinha problema com crença limitante a respeito de fé e dinheiro. Isso aqui é bom, a gente dar uma pausinha aqui. Isso aí acontece muito no brasileiro. No brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande, e eu vejo até que você passa isso lá quando você posta alguma coisa de prosperidade lá, alguma conquista que você fez de maneira justa, honesta, trabalhando muito. Tem gente que acha isso que é como se você estivesse sendo desonesto com alguém e tudo mais. Você tinha isso também antes? Tinha. Porque as referências, como que acontece? Eu nunca tinha... Quem que eram pessoas ricas perto de mim? Eu não tinha. Então, meu pai... Geralmente eram pessoas que prestavam serviço para o governo, né? Ou é corrupção, ou é alguma coisa a ver com político. Então, sempre eram essas referências. Eu não tinha contato. Por isso que eu falo que o fato de ter nascido numa família de CLT, eu não tive muitas experiências. Então, o que eu imaginava de pessoas muito prósperas, ou é alguém que herdou, ou alguém que ganhou numa Mega Sena, ou alguém que fez alguma desonestidade, entendeu? Não necessariamente só desonestidade, mas a ideia de que o empresário ele explora outras pessoas para conseguir grana. Então, tipo assim, é um explorador. Era essa a realidade que eu vivia. Então, eu acho que isso me bloqueou por muito tempo. Demais, cara. E isso impede com que as pessoas prosperem, de fato, né? Tem muito corretor nosso que entra para MyBroker, aí você vai conversar com o cara é desenrolado, ele é bem relacionado, bonita. Fala bem, só que não prospera, tá travado. Aí você vai ver, o cara tem problema com relação a dinheiro. Ele acha que ele tá ganhando demais, que tá tirando de alguém. Então, assim, a falta de ambição, ela é um problema sério. Ambição, vamos separar as coisas, né? Ganância é um problema. Ganância é uma ambição exacerbada e tomar de alguém. E toma de alguém e não está preocupado com ética, dá o tomo nos outros. Agora, a ambição é querer ter mais, né? Sempre almejar algo a mais. E para trabalhar, cara, para você prosperar na vida, você tem que ter ambição. E eu não tinha. Tinha falta de ambição. Dessa mentalidade do americano ou do brasileiro, o brasileiro fala ganhar dinheiro, né? Make money. E o americano fala sobre make money, que é fazer dinheiro. Ele faz dinheiro com outras pessoas. Para ganhar, para se tirar de outro, né? Ganhar é muito ruim, porque parece que você está tirando, é uma mentalidade de escassez, né? Então, se eu ganhei dinheiro de você, você ficou sem. Mas, principalmente no nosso mercado, a gente fala sempre isso, fazer dinheiro, porque se eu te vendo imóvel, eu ganho minha comissão, e ao mesmo tempo você tem valorização, você está morando num lugar melhor. Então, você prospera e faz com que as outras pessoas prosperem. Então, isso é... Não, e tem gente que acha mais interessante. As pessoas acham absurdo, porque o cara ele faz a comparação seguinte, ele vê uma casa de 14 milhões e meio, como eu citei. Ele pensa, putz, 14 milhões e meio, dava para colocar família, tanta gente para morar, só que ele esquece o seguinte, 14 milhões e meio, talvez é uma casa que ficou ali 2 anos para ser construída. Sim. Foram 2 anos de emprego para várias pessoas, para fazer o porcelanato que está lá.
Cara, movimentou tanta gente lá na China, cara. A cadeia produtiva gigantesca do metal, do porcelanato, da luminária. Então, assim, aquilo gerou tanta renda. Aqueles 14 milhões e meio, eles não são, tipo assim, vai pro bolso de alguém. Ele foi pulverizado, muita gente compartilhou daquilo, gerou muita riqueza. Foi sustento de algumas famílias, dos pedreiros trabalhados, dos mestres de obras ali, ó, por 2 anos. Arquiteto, engenheiro. É muita gente, pessoal da logística, cara, que foi fazer entrega. Exato, a fábrica de argamassa que emprega uma galera. Quem extrai lá os produtos da matéria-prima da argamassa. Então, assim, a mentalidade sempre ela é muito limitada, né? Assim, pensar, os 14 milhões. Cara, olha quanta riqueza foi girada. E você pensa que era uma terra bruta, né? Exato. E essa mentalidade de criar riqueza, né? Então, o cara pega uma terra bruta, alguém pega e resolve falar assim, cara, eu vou fazer um condomínio aqui e vou colocar pessoas para morar aqui e ter uma qualidade de vida diferente. Se ninguém topar isso, se arriscar, né? Que é um risco muito grande, né? O empreendedor, ele toma muito risco, né? Assim, quando ele vai fazer um negócio, porque... Por isso ele ganha mais. Ele é o do risco. Porque se ele vender, bem, ele realizou o lucro que ele estava esperando. Se não vender, ele tem que entregar do mesmo jeito, porque ele vendeu para algum percentual ali. E aí o risco é todo dele, né? Então, assim, de um negócio ou de outro, ele elabora ali a margem dele para que ele consiga fazer isso. E essa mentalidade de, cara, gerou riqueza, né? Pegou uma terra bruta. E hoje tem alguém que tem condição de morar lá e ter a qualidade de vida de uma casa de 14 milhões, porque é uma qualidade de vida muito superior a uma casa, sei lá, de 300 mil reais que está aí no meio da rua, que não tem segurança. Então tem vários aspectos que são envolvidos ali, que alguém teve que elaborar para que alguém depois lá na frente achasse que valesse a pena. Não, eu prefiro comprar a casa do que ficar com esse dinheiro, eu prefiro ter essa realidade. Essa mentalidade, de fato, ela atrapalha muito o brasileiro. Esse era um dos meus problemas, né? Então, você em relação à mentalidade. Você acha que, como dizer, o afegão médio, você tinha essa mentalidade do afegão médio? Com certeza, absoluta. E aí, depois que você virou isso... Eu virei isso, eu já não estava na Mindbroker, né? Eu já tinha saído da Mindbroker. Fiquei lá por quase 8 meses para fazer minha primeira venda. Aí depois foram mais quase 8 meses para fazer a segunda de novo. E aí, na segunda venda, eu saí. E aí, fui trabalhar com o vídeo de um amigo lá no Village Campinas. Demais. Era Vaz Martins, o nome da imobiliária, né? O pessoal perguntava se tinha algum aparentado, mas não era. Eu trabalhava lá na Vaz Martins. Aí, foi lá, no loteamento, depois que eu comecei a trabalhar com loteamento, que eu contratei um coach. E o coach, ele me chamou para real ali e me fez pensar nessas coisas. Com perguntas o cara me destravou. Ele não precisa ter conhecimento nenhum. Ele só me perguntou perguntas específicas a respeito disso mesmo. Essa provocação que a gente faz aqui, ela destrava muita gente. Muita gente que está nos ouvindo agora, quando você conta essa questão da cadeia produtiva, você não tem noção do quanto isso vai mudar a cabeça de um monte de gente que está nos assistindo. É muito louco, cara. E aí ele foi fazendo perguntas para mim, eu fui entendendo que não tinha limite, eu não precisava tirar de outro para ter. E eu comecei a ler livros, né? Uma das tarefas, porque o coach ele faz tarefas, né? Ele pede para você fazer tarefinha. E a tarefinha era ler uma delas, né? E eu fui lendo livros, por exemplo, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E esses livros, a característica principal deles, o que é? Ele vai identificando vírus que foram instalados na sua cabeça. Na cabeça de qualquer ser humano, brasileiro em especial. Então tem um monte de vírus. O que é o primeiro? O que o antivírus faz? Ele identifica, ó, tem um vírus aqui. Você pode ter amor e você pode ter dinheiro. Você pode ser espiritual, você pode ser rico. Não tem você escolher um ou outro, não tem essa dicotomia aqui. Essa mentalidade de escassez, né? Total. Então, assim, eu fui aprendendo isso nesses livros. E aí, depois que eu rompi essa barreira, eu deslanchei demais. Você falou sobre 2 coisas aí que o brasileiro tem muito preconceito e que talvez isso impeça com que as pessoas deixem essa mentalidade menor para avançar. Que primeiro é coach, que acabou sendo ridicularizado por até alguns profissionais que acabaram excedendo ali as ferramentas que você falou que era ferramenta de perguntas, de extrair o seu melhor, e também autoajuda, que o pessoal fala, né, de maneira pejorativa, né, autoajuda. Eu acho que não existe autoajuda. Se fosse autoajuda, você ia se ler, né? Você tem que ler a outra pessoa para poder ela despertar em você aquelas crenças para você tirar. Então, você acha que essas 2 coisas que hoje em dia estão até banalizadas, elas estão ridicularizadas,
elas fizeram toda a diferença na sua trajetória? Toda a diferença. Diferença absurda. E vou comentar algo engraçado. Tinha uma corretora que trabalhava com a gente, não vou citar o nome, mas ela era uma senhora. Na época ela era bem sucedida, eu ainda trabalhava, era naquela época dos primeiros anos de MyBroker ali e tudo mais. Eu lembro que uma vez eu fui falar com ela sobre livros. Ainda não tinha começado a ler todos os livros, que eu fui começar lá no loteamento, mas eu lembro, algo ficou marcado na minha cabeça. Ela falou assim, não, mas eu não leio livro de autoajuda. Hoje ela, há uns 2 anos atrás, ela estava num dos grupos de mentoria nosso lá, assim, umas turmas que eu abri, tava ela lá, aluna. Olha só. Muitos anos depois, ela estava bem na minha frente, muito na minha frente. Na época, hoje, né? Aí eu fiquei pensando, aquilo ficou gravado na minha cabeça. Como que a pessoa fala assim que não lê livros de autoajuda? Vai ler o quê? Vai ler romance? Eu não sei. É porque, assim, quando eles falam autoajuda, qualquer livro técnico, por exemplo, que fala sobre hábitos, eles vão falar, não, isso é autoajuda. Isso aí eu não vou ler, não. Então, criou-se um estigma, um negócio. Mas isso parece fazer parte da programação da engenharia social, de falar assim, não quero que essas pessoas progridam, então eu vou ridicularizar isso aqui para... Quais foram os livros aqui, se você pudesse recomendar, tipo uma sequencinha aqui, Olha, do que ler pro pessoal? É muito claro para mim quais foram os livros. Então foi Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E aí eu entrei com O Maior Vendedor do Mundo, livro simples pra caramba, só que ele é muito útil para vendas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aí começou a ficar mais pesado os assuntos, que aí eu entrei na programação neurolinguística, que me ajudou demais, que aí veio o Tony Robbins. Que aí eu li Poder Sem Limites, depois que eu li Gigante Interior. Pra mim foi o Gigante Interior. Eu sei porque você fez a ordem diferente. E aí então eu li Poder Sem Limites, depois eu li Desperte Seu Gigante Interior, depois eu entrei na Napoleão Hill, que é a Lei do Triunfo, que aí, dali pra frente, aí eu já perdi a conta do que eu lia, mas só que esse combo aqui do que eu falei... Já tava já com a musculatura cerebral muito forte para... E aí assim, você sabia que você ia continuar consumindo e você vê, o que eu citei aqui, esses livros, cara, 90% deles aqui são livros sobre mentalidade. São coisas a respeito da cabeça. Tanto que quando eu fui criar o método corretor de elite para treinar corretor, no primeiro capítulo, eu vou fazer um reset na cabeça da pessoa. Meu irmão, tenta... Eu preciso fazer eu preciso ir lá, mudar a crença sobre dinheiro. É igual aquele desbloqueio mental para o sucesso, aquela palestra que você criou a primeira vez. Aquela palestra, ela é abertura para qualquer profissional. Porque não adianta eu ensinar um monte de técnica pro cara se a cabeça dele estiver amarrada nessa escassez, nesse negócio. E igual você falou, hoje muita gente está fazendo um trabalho para ridicularizar isso. Tem uns comediantes que pegam no pé de coach, cara, que é só para ficar falando mal de coach, ridicularizando qualquer pessoa que quer fazer algo útil, assim, para ajudar, para ser útil. E é uma ferramenta boa, né? Demais. É uma ferramenta muito boa. Sim, estou falando da ferramenta em si. A ferramenta em si, ela é perguntas, cara, basicamente. E ela vai mostrando, porque na verdade tem muita coisa que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz, você fica procrastinando de alguma forma. E se tem alguém para te... O coach é o treinador, né? Que fica assim, é o personal. Você vai para academia, você sabe o que você tem que fazer. Exato. Mas quando você tem um personal, fala assim, vamos, meu irmão, tem mais uma. É e só aí para você isso. acaba tendo um desempenho melhor, porque você tem alguém ali para poder te fortalecer. João, o sucesso, ele é feito de atitudes que, isoladamente, elas são muito simples. É um amontoado de um monte de atitudes simples. Acordar um pouco mais cedo, 30 minutos para poder ler um livro, não é um trem absurdo. Não é um sacrifício gigantesco. Não é. Mas aí você faz isso. Aí você faz um ajuste na sua alimentação. Aí você também para de assistir um pouco de rede social. Aí você vai fazendo pequenas coisinhas, quando você vê, você é o bichão, aí você está vendendo pra caralho, você é um empresário, você está com uma mentalidade diferente. Então são coisas que isoladamente você fala, isso aqui é insignificante. Mas o atleta de alto rendimento é isso, é fazendo ajuste fino, é coisinha muito simples, que todo mundo consegue fazer, só que é um amontoado delas. Então o que vai dizer mesmo se o cara vai ser bom é a consistência. É fazer essas pequenas coisas amontoadas durante muito tempo. Então, assim, até vim preparado para te fazer uma pergunta aqui, porque, assim, o que eu vejo, as pessoas pensam,
que é ser uma pessoa bem-sucedida? A gente tem vários aspectos hoje em dia. Antigamente era só grana, né? Quando você tem no banco, era isso que definia. Mas você tem um aspecto intelectual, quando você sabe sobre determinado assunto, sobre algum tipo de profundidade em algum assunto. Quanto você tem de percentual de gordura e musculatura também, que hoje em dia isso faz muita diferença. As pessoas hoje em dia, elas têm isso. Ó, cara, o cara, às vezes, ele é quebrado, mas o cara tem um puta shape, ele é respeitado, pelo menos no universo da academia ali, e onde ele chega, ele tem sua credibilidade. E tem também número de seguidores, que acaba que isso aí atrai muito. Então, um acaba impulsionando o outro, né? Então, se você tem, de repente, sei lá, vou pro Big Brother e ganho um monte de seguidores, isso pode me atrair dinheiro e consequentemente, se eu tiver dinheiro, eu posso meter o shape, porque aí eu vou... Um atrai o outro, né? E nem sempre o intelectual. Mas você acha que desses aqui, o que te impulsionou foi o intelectual? Começou no intelectual, porque você é bem sucedido em tudo, né? Você tem grana no banco, você tem muitos seguidores, são coisas que às vezes o cara tem grana, mas ele queria ter os números de seguidores. Uhum. Ele está tentando se projetar e às vezes ele não tem a carisma ali que determina isso. Mas você acha que de tudo isso aqui, o intelectual foi que puxou os outros todos? Com certeza absoluta, tanto que aquela visão, assim, o vislumbre de que ia dar certo, eu nem tinha a parte da grana efetivamente, e o físico também, a aparência era outra coisa. Essas outras coisas foram totalmente. Foram ajustes que eu fui fazendo, foi ajuste fino que eu fui fazendo. Então, a mentalidade, ela é o essencial. Os outros são coisas que potencializam. Então, por exemplo, ter um carro é definitivo para um corretor ser bem-sucedido? Não, mas ajuda um pouquinho. Ter o shape, ser malhado, é definitivo para o corretor ser pica de venda? Não, mas ajuda um pouquinho. Aí você soma um monte desses pouquinhos, aí você tem um monstro de coisa, de resultado. Aí coopera para tudo. Mas o start é a mentalidade, é pensar dessa forma de progredir, né? Pensamento de abundância. Aí esse pensamento ele abre caminho para os outros. Até porque se você não tiver essa mentalidade, você não está disposto a pagar o preço do tempo, né? Não tá. Você vai acabar desistindo ao longo do caminho, né? Exatamente. Eu acho bacana, você fala assim, quando eu comecei tinha gente melhor que eu. Nossa, ainda tem demais. Só que em toda esquina tem alguém muito melhor que eu. Só que eles não tiveram a consistência que você teve, né? Não parou. Você acha que essa consistência, fora essa parte de que abriu sua mente, você acha que isso também tem a ver com a sua fé? Demais. Demais. Foi tudo um combo de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu estava numa reunião da igreja, uma vigília, a gente fazia muito na quinta-feira lá na Videira, e eu tive uma experiência muito pessoal, né? Tive uma experiência com Deus. E eu sozinho ali orando, nessa época eu ainda não... Eu era totalmente sem ambição e tinha o plano de seguir ali sendo a sombra da Vanessa, né? Porque ela tinha tudo para ser muito bem sucedida. Você era um a melhor aluna, eu era um feminista. Aí eu tava ali com a Vanessa, né? Ia crescer na sombra dela e tava em paz com isso, não tinha nenhum problema, vivia bem. E aí, cara, eu tava lá nessa vigília e tive uma experiência com Deus e Deus falava para mim assim que ia me prosperar demais e vinha coisas a respeito de dinheiro na minha cabeça. E não fazia o menor sentido, porque eu não gostava, eu não queria prosperar. Uhum. Eu tinha aversão a ter muito dinheiro, né? Todas essas travas. Só que aí eu tinha convicção ali, naquela hora eu recebi convicção de que eu ia ter dinheiro, mas não era para ter. Era por causa de um propósito. Uhum. Né? Então, assim, as coisas precisam de dinheiro, né? Para a obra avançar, para minha fé, para as coisas que eu acredito, preciso de recurso financeiro. E aí, aquilo ali ficou uma convicção na minha cabeça. Naquele dia, eu tinha certeza absoluta. Eu falava assim, não sei como vai ser o caminho, não sei, mas eu vou chegar lá. Eu vou ter muita grana. Eu não sei como. Eu não tenho mapa para chegar, eu não sei se vai ser através de vídeo, não sei se vai ser empresa. Só que eu tinha uma convicção absurda. Então, sempre falava para as pessoas que eu ia ter muita grana. E aí, quando você começou a fazer os vídeos, que a galera começou a criticar... Só que enquanto eu falava isso, é porque assim, a pessoa que tem uma convicção muito bem definida, ela tem o teste do tempo. Por quê? Porque eu tinha convicção, mas minha conta bancária não tinha.
Então, eu tava sempre devendo muito. Eu ganhava R$1.000, A velho. realidade não era assim, né? Se eu fosse fazer uma média. Então, assim, blefado, o meu contexto de vida era esse, né? Então, assim, sempre passando dificuldade, tendo momentos de precisar de pegar a cesta básica na igreja. Então, assim... Nerdola. Não. Então, assim, a realidade, o que eu estava vendo, não era condizente com o que eu acreditava. Só que aí entra o versículo, né? Hebreus 11. A fé é certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que eu não estou vendo. Então, não estou vendo nada, mas eu tenho convicção desse fato, que está lá na frente. Isso é fé. Fé é certeza das coisas que eu espero. Só que aí, essa fé e certeza das coisas que se espera se estendeu por muito tempo. Eu já acreditava há muito tempo. Eu já me sentia bem sucedido há muito tempo, quando eu estava de Etos. Quando eu morava lá no Livro Buritis. Você, naquela época, você tinha o... C4. Você tinha um C4? Ou você Siena. tinha o 200? Tinha o Siena. Não, tinha o Não, Siena. você já estava com o da Mariana. Ah, o 408. É o 408. Eu já estava melhorzinho, já estava 408. Então, assim, eu olhava para todos os nossos sócios ali, a cúpula principal ali, né? O Guim, aquele... O que era aquilo? Um Civic fudido. Nossa, que Civic desgramado. Aquele carro ali, eu acho que ele vendeu ele por R$16.000. E ficava lá. Então, assim, todos nós, ali a gente olhava, gente, nós é blefado demais. Só que a gente já tinha uma convicção absurda de que tinha dado certo. De que a gente já era o maior, de que a gente era o melhor. Só que na realidade material aqui, não estava acontecendo isso. Mas então a a gente teve que era aguentar. também, né? Não. Na prática já era. Na prática, no empenho. Então, assim, era um caminho certo. Certeza das coisas que eu espero. E convicção de fatos que eu não tô vendo. Então, eu tenho certeza. É a mesma coisa do corretor, que chega, eu falo para ele, o caminho é esse. Na profissão dá para você conseguir isso, isso, isso. Você vai ter que fazer isso por tanto tempo, com tal consistência, e lá na frente tem um prêmio. Se ele acreditar e fizer, vai dar resultado. Mas um monte começa 2, 3 meses. Ah, não é para mim. Não, calma. Você parou no meio do negócio, aqui no começo. Se o cara continua... É o cara que quer meter o shape, né? É o cara que tá querendo meter o shape. Ele vai lá, começa a academia, um mês, não sei o que, aí começa a restrição de alimento, ele começa a ficar irritado, não sei o que. Aí faz uma viagem, volta e fala, por que eu tava fazendo isso? Aí ele volta para a realidade natural dele e esquece isso. E isso, pior do que isso, é que vai matando a convicção dele de que ele pode. Exato. Né? De que isso vai fazendo com que... Eu estava lendo lá no livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, falando sobre poder de decisão. Diz que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões, e quando ela toma, ela tem uma facilidade muito grande de mudar de ideia, de corrigir o percurso. As pessoas bem-sucedidas, elas são muito decididas, e ela demora a mudar de ideia depois. Olha só a inversão. É o inverso total. E eu tô falando isso porque eu tava lembrando que a gente tem filho, né? E eu tô tentando ver como estimular isso nos pequenos, a ser decidido. É tanta opção, João, que os meninos não têm condição, eles não conseguem decidir. É igual hoje, você pega um chat GPT ali, você vai falar, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Mano, é coisa demais. Hoje tem tantas formas de você prosperar. Só que isso é bom, mas ao mesmo tempo... coloca o cara na indecisão, o cara não toma nenhuma decisão. E se ele toma e ele começa a dar a cabeçada ali, aí ele desiste, muda de ideia muito rápido. Muda o tempo constantemente, né? Então a gente tem que ser decidido e permanecer na ideia, até dar certo. O problema da pessoa que é uma mentalidade infantil, né? Porque a criança tem potencial de ser qualquer coisa. Só que quando você vai afunilando, quando você vai ficando mais velho, você vai ter que tomar essas decisões. E aí você tem que passar pelo crivo, né? Pelo crivo do tempo ali, para sair do outro lado e depois ir prosperar. Que é como se você fosse eliminando todas as possibilidades. Depois lá na frente até abre de novo, né? Hoje você tem várias possibilidades. Palestrante, curso, não sei o que e tal. É empresário, mas você teve que passar por aquele... Demais. Estreitar ali o máximo possível, condensar as suas decisões ao ponto de lá na frente abre-se de novo as possibilidades. Mas o problema é que quando começa a apertar isso aqui, que você precisa ir lá e condensar isso, é quando você olha para o lado e fala, nossa, tem essa outra opção, vou começar tudo de novo.
Só que lá também você vai passar pelo mesmo processo. Eu lembro eu acho que foi o Steve Jobs que falava que foco é saber dizer não para boas coisas. Dizer não para coisa ruim é fácil. Agora, você dizer não para piramidezinha no começo que tá aparecendo. É difícil. É difícil. Então, oportunidades muito boas sempre aparecem. Ainda mais quando você começa a prosperar, toda hora cai oportunidade. Toda hora. E eu tenho que negar toda hora. Sim. Eu tenho que filtrar. E o povo não entende. Não, mas isso aqui é bom demais. Eu falei, moça, mas se eu acertar todos os bons aqui, eu tô fudido. Então, eu tenho que, foco, concentre e vamos ao objetivo. E foi o que ele fez, né? Quando ele voltou para Apple, ele foi expulso da própria empresa. Depois, quando ele voltou, ele chegou lá, tinha 300 projetos. Ele falou, não, vamos eliminar. Eram muitos projetos bons. Aí ele foi eliminando e deixou minimalista. Três projetos, mas esses 3 projetos revolucionaram o mundo. Exato. Né? Então, não precisa de ser muita coisa, mas ele concentrou isso aí. Que bacana, meu irmão. Concentração de energia. E aí depois, agora que você passou por esse processo, né? Então você avançou, a gente passou pela parte da mentalidade, a parte de você estourar no TikTok, e aí a gente passa pelo outro processo agora, que é o processo de você ser reconhecido. Um corretor, isso é inimaginável há, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Um corretor ser reconhecido, igual eu tive essa experiência. O dia que eu vi que eu falei assim, não, o Ricardo tá muito estourado, foi o dia que a gente estava no aeroporto, de máscara, você de máscara, de boné, óculos, foi passar na passagem, a menina que estava bipando as passagens lá, te reconheceu. Eu falei, não, aí tá difícil, cara. Nem disfarçar ele pode mais. Ainda é estranho. Hoje, eu vim, antes de vir pra cá, eu vou numa festa de pijama. Aí eu fui comprar um pijama, quando tem pijama. E aí fui lá, acho que na Riachuelo, ali no Flamboyant. Aí a menina no provador, ela, Ricardo, nossa, eu sou muito safado. É a funcionária da Riachuelo. Beleza. Aí eu entrei e fiquei ouvindo. Aí uma mulher, quem que ele é? Ele é famoso? Ele é um corretor. Eu fico pensando na cabeça da pessoa assim, o corretor? Assim? What the fuck? Como assim? Como você é fã de um corretor? Isso não faz nem sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Então, assim, até hoje me choca, saca? Até hoje me choca essa parada. Mas é muito bom, cara. É uma sensação boa, só que, algo fica bem claro. Te limita em alguns aspectos. Limita e é um fardo. Mais um fardo do que propriamente uma coisa de desfrute. É o seguinte, você perde muito da sua liberdade. É o ônus e o bônus, né? Extremamente, você perde muito da sua liberdade, tá? A sua responsabilidade aumenta demais. Hoje, Ronaldo, o que eu decido fazer com a minha vida pessoal, com o meu físico, impacta milhões de pessoas, milhares de pessoas. Se eu decido chutar o balde e falar assim, não quero mais, vou largar inclusive minha mulher e não sei o quê, a cadeia de divórcio que acontece é muito grande, porque a pessoa está segurando o que ela tem em cima de uma imagem minha, de uma coisa que ela tem, de um pensamento que ela tem de mim. É estranho falar isso, mas isso é muito forte. É uma projeção que as pessoas têm. Gustavo Lima, não vamos longe, não. O dia que o Gustavo Lima terminou o casamento, mano, o índice de pessoas terminando foi absurdo. Porque se o cara desse tá terminando, cara bonito, rico, os dois é lindo, eu tô aqui nessa casa fudido, vou largar a mão. Então, assim, a mulher, né? Se a mulher não aguentou o Gustavo Lima, quem foi com esse cara? Então, assim, cara, a responsabilidade é muito grande. Então, por exemplo, hoje, às vezes me vem o sentimento, assim como todo mundo que está nos assistindo, eu tenho dias que eu quero desistir, que eu quero largar, que me estressa. Só que eu não posso, porque, pensa, a quantidade de pessoas, vamos usar colocar uma lente de aumento aqui dentro da Mãe Broca. A quantidade de corretores que estão ali porque são inspirados no meu trabalho, porque entrou ali, porque confia no que eu estou falando. Aí eu venho e falo, eu desisti, larguei mão disso aqui. Mano, a quantidade de famílias que são impactadas, e só dentro da Mãe Broca. Agora, pensa todos os milhares de corretores que me seguem. Mano, isso é um impacto muito grande. Então, é uma responsabilidade. É uma proteção para mim, de certa forma, porque eu não posso ficar fazendo coisa errada também, né? Porque o tempo todo eu tô sendo vigiado. E eu tenho que me manter no foco, mas é pesado. Mas não falo isso num tom de reclamação, não. Sim. Falo num tom de que da realidade, é um propósito.
Eu tô fazendo isso, não é pela grana, e a fama não é essa delícia que todo mundo tá assistindo pensa que é, tá? Ela te atrai até você alcançar. No dia que você alcança ela, você vê que não era aquilo. Né? Aí você... Aí você fica mais limitado, né? A gente foi para Portugal, aí você foi para um restaurante lá em Portugal. Cara, tava no restaurante, era quase de madrugada. Né? E aí o pessoal foi tirar foto com você. Pô, falando do meu nome na mesa do lado, lá assim, não, ele é um corretor lá. Eu falei, gente, eu vim sozinho no restaurante, no meio do mocó aqui, em Portugal. Eu tinha saído com um amigo meu e você... Pois tinha ficado isso aqui, é muito doido, cara. Isso é muito doido, porque eu particularmente não gosto, eu acho que chega naquele linear também. Eu não sou um desconhecido, porque onde eu vou as pessoas me conhecem, logo numa proporção muito menor. No caso, mas isso já chegou num ponto que eu falo assim, agora não tem mais volta, sabe? Agora vou ter que... Eu não sou um desconhecido, mas também não sou famoso. Não, mas é porque você tá num nicho nichado. Dentro de um nicho. Sou bem nichado. Você tá nichado. Mas dentro dos corretores de imóveis você é muito conhecido. Fora do mercado imobiliário, não sou conhecido e nem pretendo ser. Não, Médicos não, deixa. Só um já tem a bomba, deixa que eu seguro aqui. Lá na frente nós achamos desses corretores que a gente vai descobrindo umas estrelas também, né? Vai chegando uns caras que é ninja, né? Passaram vários, né? Que foram assim, esse aqui vai estourar e vai virar outro artista. Né? O Marcelão tá lá em VH. Marcelão é fera, brabo, faz trabalho consistente pra caramba. A galera bacana aí. A gente tem multiplicado isso, né? Graças a Deus. Quero multiplicar cada vez mais isso, cada um dentro da sua função. O pessoal que nos assiste de fora, uma coisa que eu falo, a nossa empresa ela é muito bem definida, cada papel. Eu sei o que é o meu papel, eu foco nele, trabalho nele, e os meninos ficam eles, tipo assim, confiam em mim a ponto de deixar eu fazer o que eu preciso fazer. Da mesma forma que eu confio no Albuquerque para fazer o administrativo e nem quero saber o que ele está fazendo. Você faz a sua parte e o Leandro faz a dele. Tanto que o pessoal pergunta, Ricardo, como é que tá a questão assim lá das expansões? Eu falo, cara, não sei. Mas como você é dono? Eu falei, não, mas é porque essa é a praia do outro. Eu não consigo chamar essa responsabilidade para mim e saber de tudo isso, porque ocupa minha mente. Ocupa minha energia e eu não consigo. Cara, e o pessoal tá uma dificuldade tão grande, né, com relação a essa questão, né? Todo mundo pergunta, não, mas cara, como é que é esse negócio de ter sócio e tal? Cara, a gente tem alguns, né? Você tem noção de quantos sócios você tem? Hoje eu chutaria 60? É por aí. É uns 60, né? Mais ou menos isso. E, cara, graças a Deus a gente se dá muito bem com os nossos sócios. Exato. Né? Foi difícil até chegar aqui. Nossa. Eu não passei pela parte que você passou. Você, o Leandro, vocês passaram por algumas sociedades meio desastrosas, né? Então eu já cheguei numa época que estava mais ajustado. Mas mesmo assim a gente teve muito arranca-rabo. Quantas vezes a gente já brigou ali de gritar, ficar em pé? A gente nunca saiu nas vias de fato. Mas de xingar, bater na mesa, sair da sala, sair dos grupos. Sai do grupo! A gente já fez demais, mano. Hoje tá, igual você falou, hoje tá amadurecendo, né? Todo mundo entende o seu papel, sua função. Acho que chegou num patamar de maturidade que a gente consegue avançar e, assim, com toda tranquilidade, né? Assim, igual você falou. Mas me assusta, né? Minha prima de Palmas me mandou ontem a mensagem e falou assim, vocês estão abrindo aqui em Palmas? Eu falei, não, parece que tem um estudo. Aí falou, não, minha amiga que trabalha na loja. Falei, não, então, direto, o povo tá mais avançado do que eu imagino. Cara, né? E como você explica isso? Porque o povo fala assim, Ricardo, você tá abrindo uma loja aqui. Eu falei, não sei. Tem? Mas como assim você não sabe? Você só às vezes não sabe? Eu não sei. A gente fica o Leandro fica lá no front-end, ele fica lá desbravando. Exatamente. Aí, de repente passa para o Albuquerque, de repente quando chega na gente o negócio já está já bem adiantado. Exatamente, né? cara. Aí você vai fazer os vídeos de anúncio, eu vou começar a cuidar dos treinamentos. Aí doideira. O negócio vai funcionando, mas é bom. Assim, mas é por isso que a gente funciona, né? Por isso que a gente tem crescido, porque cada um é bom na sua área. Eu não preciso ser bom no que você é. Você já é. Isso. Eu também não preciso ser o Ricardo. Pronto, esse é o lance. E isso que é importante. O corretor precisa entender isso. Né? Ele tem que focar naquilo que ele é bom. E aprender a delegar algumas coisas, a fazer boas parcerias, né? Formar alianças boas.
Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre achei que é melhor você ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? E às vezes o corretor, ele negócio da ganância, né? Pô, eu quero para mim. E ele deixa de crescer, né? Porque ele não está disposto a dividir, não está disposto a ter talvez um percentual menor, mas de um negócio maior, que é você adquirir mais de qualquer forma, né? Então, acho que essa metodologia nossa, ela dividir para multiplicar, é maravilhosa, né? Dividir para multiplicar. Funciona muito bem, né? Então, assim, isso é muito bom. Fantástico essa matemática. É o nosso modelo de negócio, né? Ele é mais horizontal, mais capilar, né? Não é um modelo tradicional de torre, né? A maior parte das empresas, elas vieram de uma herança de que você tinha uma cúpula aqui, né? E todo mundo lá embaixo. Então, muito assim. A gente é mais assim. Isso dilui o lucro, claro, sim, mas faz a gente crescer com mais consistência e a longo prazo ela rende muito bem. Né? E a gente investe também muito em equity, né? Ali na frente, o que a gente construiu, essa base, essa estrutura, ela roda sem a nossa presença, né? É uma empresa que, né, ela é mais sólida, ela não está baseada em uma pessoa, em uma estrutura, em uma cúpula muito pequena. Então, esse diluir, a gente dilui o lucro, mas a gente dilui o risco, sim, e a gente constrói com uma estrutura forte para durar aí muitos anos, né? Algumas décadas, sei lá, uma empresa centenária, quem sabe. Tomara. Né? Se tiver, eu espero que minha foto esteja lá também. Assim. Vai estar lá no quadro do fundador, tem que estar lá. Tem que estar lá. Meu querido, faz muito tempo, né, que a gente não tinha uma conversa assim. Apesar de ser sócio, apesar de estar sempre na sala VIP ali, mas está sempre em uma reunião. Sempre, né, trabalhando. Sempre com alguma outra pessoa envolvida e, assim, a gente mesmo fazia tempo que acho que a gente não... Acho que desde Portugal, assim, a gente não... Portugal acho que foi o mais recente, que a gente teve mais tempo junto ali, ficou sozinho ali, né, então foi bom. Eu estava com o Leandrão lá. Foi engraçado. E eu queria, assim, antes de terminar, primeiro você convidar o pessoal para poder participar da nossa 30ª Academia de Vendas. Fala aí por que o corretor que está ouvindo aqui, ele precisa estar lá nessa 30ª Academia de Vendas. 30ª Academia de Vendas. Imagina o seguinte, essa Academia de Vendas ela é trimestral, se for somar em anos aí, são o quê? 7 anos de academia? De 2016, 7 anos, quase 7 anos. Quase 7 anos de experiência, 7 anos de atalho para você. É óbvio que não é um lugar que você... Não é ali o ponto final. Ali é o ponto de partida, tá? Quando você vai nesses eventos, entenda o seguinte. Você tem que ir com a mentalidade de que ali é um evento para virar a chave, é para despertar muitas coisas em você. E a partir desse despertar é que você começa a caminhada. Aí vem outras coisas, vem você trabalhar com a gente, sei lá, fazer algum outro tipo de treinamento, você desenvolver suas outras coisas para lá. Só que esse evento, ele é o que faz você começar o movimento. Né? Esses eventos eles são muito intensos, ele marca a nossa vida. Toda academia de vendas ela é marcante na vida de quem participa. Você que vai estar participando lá, você vai lembrar daquele dia. Você vai falar, putz, foi naquele dia que a minha vida começou a mudar. Ali foi o gatilho. E as palestras, os participantes, tudo é desenhado para gerar esse impacto na sua vida. Por quê? Porque a academia de vendas ela não tem um fim comercial. A academia de vendas é um evento que ele é feito para que a nossa equipe venda. Então você que é de fora, por exemplo, que está sendo convidado, que está tendo a oportunidade de entrar para a academia de vendas, isso não existia não, tá? Isso é uma estratégia interna. Isso é uma estratégia do nosso negócio. Não é um comércio de palestras, não é um comércio de eventos. É uma estratégia interna. Só que agora a gente está abrindo a possibilidade para você, inclusive, que é de fora. Os corretores da MyBroker já vão participar. Os de fora, agora vocês têm essa oportunidade. É um evento que com certeza vai marcar a sua vida. Tá? Além de muito conhecimento técnico, tem um conhecimento emocional, tem uma possibilidade de você fazer muito network ali dentro, tá? Grandes parcerias nascem desses eventos, momento que você está tendo muitas emoções ali, compartilhando isso com outras pessoas, você acaba formando um mastermind ali, então dali vai surgir muitos negócios para você. Então fica o convite, eu espero você lá, vai ser uma bênção, quero te dar um abraço lá, vai ser top.
tem que, às vezes, dar fila, né, nesse negócio. Mas não tem problema, não. A gente, o evento nosso, eu fico lá até o final. No evento dos outros, eu fico lá 1h e tanto fazendo foto. Lá não vou fazer no nosso lá, te conhecer, te ouvir. Vai ser uma benção, vai ser top. Dia 13 e 14 de julho, espero lá em São Paulo, no outro Trade Center. É um lugar fantástico, um dia especial. E bacana isso aqui, me fez lembrar, né, de uma situação. Eu tinha muita resistência, né, com relação ao nosso conteúdo. Não, a gente tem que fazer isso, e você veio, né, tentando abrir o negócio, e aí a gente chegou num consenso, né, de que a gente precisava, parte da nossa missão, aconteceu, né, de fato, era mudar a forma como as pessoas enxergam os corretores de imóveis, né, que era a forma como a qualificação dos corretores. A gente sempre investiu muito nisso, mas a gente percebeu que não adiantava o cliente, não adiantava a gente ser qualificado. Se o mercado não tivesse uma nova imagem, uma nova forma, né, de trabalhar, isso ia dificultar o nosso trabalho, né? Então, acho que teve muito também de você falar, cara, o que a gente tem é muito bom, vamos expandir, vamos levar para mais pessoas. E aconteceu, né? Assim, Aconteceu. A gente pode falar que a gente tem interferência direta na imagem do corretor de imóveis hoje pelas pessoas, né? A gente mudou o mercado imobiliário brasileiro. Isso é muito louco. A nossa identidade já está nesse negócio. Isso é muito louco. E muitas pessoas estão entrando agora, às vezes nem fazem ideia. Foi influenciado por alguma Foi, mas é porque multiplica, sabe, né? Tipo assim, a gente influenciou um movimento influenciou outros, e aí para a pessoa que entrou lá, talvez a referência dele é tal fulano, mas ele aprendeu com a gente, né? Então, assim, é muito louco, a gente mudou. É algo que eu vou... Isso aqui internamente, né? Eu falo com a minha família, falo lá assim, gente, Vanessa, você tem noção que a gente revolucionou um mercado inteiro, tradicional, de um país inteiro, e não é qualquer país, é o Brasil, que é gigantesco. E agora começou, né? Então, Atravessou o oceano, né? Agora já tá chegando fora, né, cara? Cara, isso é muito louco mesmo, porque a gente falava sobre isso, né? Sobre a revolução, que era um movimento imparável, né? Que era o que a gente pensava que, cara, a MyBroker é uma revolução silenciosa que tá cada vez mais barulhenta, e o negócio começou, e agora... cara, assim, a gente percebe, assim, outras imobiliárias que se inspiram na gente, muita gente que entra em contato. Cara, é muito bacana isso, assim, saber que de alguma forma a gente já tem a nossa contribuição já definida, mas é só o começo. E ficar esperto, porque tudo que é inovador e é muito bom, o mundo ele é muito volátil, né? Sim. Então ele perde seu lugar muito rápido. Se a gente se acomoda nessa posição e deixa a gente é bom. Subir a cabeça, tá fudido. Se a gente não mantém a humildade de aprender o tempo todo, aprender com o cara que tá começando ali. Postei lá, um exemplo besta, citei o TikTok de um cidadão, não sei se você viu, mandei no grupo do sócio, mandei no grupo da Marista. Gente, copia esse conteúdo aqui, o cara não fala nada, ele só filma um imóvel, faz um textinho lá. O cara tá tendo 100 milhões de visualizações, sei lá, por semana. Caramba. Novo, começou agora. Então, assim, são coisas que eu tenho que estar o tempo inteiro aprendendo. Pegando essa sacada. Eu tenho que estar o tempo inteiro aprendendo. Uma forma de gestão de uma empresa, eu tenho que ficar vendo... O mundo, ele tá em movimento constante. Mesmo que a gente tenha aberto caminho, se a gente para, a gente fica para trás muito rápido. Não tem jeito. Não para. Não tem jeito. Não para, mano. Mas o bom é que a gente... Aí a gente vai formando pessoas também para ajudar a gente. Agora a gente não é só mais um grupo ali de 4 pessoas pensando, né? Hoje, 60 sócios. Porra, é muita gente. Pensa, essas cabeças todas funcionando juntas em harmonia. Em prol de um objetivo só. Aí é exponencial. Maravilha. Doideira, né? Meu querido, obrigado demais. Tamo junto, mano. Tá aqui com a gente no Talk É Broker. nóis. E vambora. Espero vocês na Academia de Vendas. E acompanha aí, já compartilha com o seu brother se você gostou desse conteúdo. Eu te vejo no próximo Talk Broker. É nóis.